Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está em casa, boa noite para todo mundo que está aqui no presencial. Vamos continuar então a aula de onde nós paramos, questão ainda da normativa internacional. Eu trouxe destacado para vocês alguns artigos, já bem ali na lata, para que vocês saibam, e se vocês quiserem na hora da prova, quando vocês estiverem estudando, já marcar ali no vademecum de vocês, de repente fica mais fácil para saltar aos olhos aquilo que é matéria de infância, né? Então, por exemplo, quando eu estudava para concurso, principalmente para facilitar minha vida na segunda fase, eu tinha vários trambiques diferentes que eu fazia de marca-texto. Então, quando eu tinha cor verde é porque era alguma coisa positiva para a pessoa que a gente defende. Quando eu tinha uma cor vermelha, tudo marca-texto, né? Quando eu tinha uma cor laranja lá é porque é alguma coisa negativa. Quando eu pintava de amarelo é porque era algo muito importante dentro daquilo que eu já tinha marcado. Quando eu pintava de roxo era para lembrar que aquilo ali eventualmente já não valia mais por alguma razão, né? Porque tinha uma outra norma que passou na frente, só que não foi ainda tacitamente revogado. Então, às vezes, se vocês quiserem adotar algum tipo de estratégia, sei lá, vou pintar de azul tudo que tiver nos tratados de direitos humanos referente à infância. Vou pintar de rosa tudo que tem a ver com mulheres. Vou pintar de roxo tudo que tem a ver com, sei lá, qualquer outro grupo de vulneráveis. Alguma coisa que possa fazer vocês terem mais atenção e, sei lá, vão fazer a prova de segunda fase, pô, o que tem aí que fala sobre infância? Tá. Fica mais fácil talvez no mapa para vocês. Então eu marquei aqui a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Obviamente toda ela trata sobre o assunto. Mas alguns pontos interessantes aqui, o artigo 1º falando que as crianças são credoras de direitos, mas trazendo a efetividade, não foi feito ainda nesse âmbito. Artigo 4º falando sobre previdência, o 5º falando sobre crianças com deficiência, 6º convivência familiar, 7º lazer e educação, 8º prioridade no atendimento, 9º trabalho, 10º questão da não discriminação. Mas infelizmente a Declaração Universal não previu meios de operacionalização para a defesa e promoção desses direitos. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, como também já tinha meio que pincelado na aula passada, trouxe algumas questõezinhas que podem ser analisadas, principalmente aí artigo 10.2, 10.3. Inclusive existe um comentário geral do comitê desse Pacto Internacional aqui, Civis e Políticos, que fala sobre a questão do tratamento que o adolescente tem que ter no processo penal juvenil, que ele nunca pode ser mais gravoso do que dado ao adulto. Então é outro documento que vocês podem eventualmente mencionar, caso vocês queiram, Até hoje em dia, por conta da questão do Lula, tem bastante gente falando sobre a validade ou não das recomendações do comitê, Vou deixar aí para o professor de Direitos Humanos falar com mais propriedade, mas só também, não deixando de abordar o assunto, a gente tem que lembrar que se o Brasil assinou o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e se o Brasil é membro da ONU, existe um compromisso de se adotar todas as regulamentações que eventualmente forem dadas naquele âmbito, A questão do comitê, seja o de direitos humanos, seja de qualquer outro, não é de ratificação obrigatória. O Brasil foi lá e voluntariamente assinou aquele pacto, assinando a competência do comitê. Poderia não ter feito isso, mas ele foi lá e voluntariamente se obrigou, internacionalmente. Não me parece razoável que não se cumpra, então, essas obrigações internacionais. Em âmbito internacional é muito isso. Então, todo mundo gosta de ratificar vários tratados para mostrar que internacionalmente é bom cumpridor dos direitos humanos, mas na hora de internalizar isso, quando dá conflito com o ordenamento pátrio, é difícil. Alega-se soberania, alega-se questões morais particulares da sua região, alega-se várias coisas, ou como por exemplo, a não efetividade desses comandos normativos. Então esse é um outro argumento que vocês poderiam utilizar. A Convenção Americana dos Direitos Humanos, ela não traz tanta coisa sobre a nossa matéria, mas traz uns dispositivos interessantes que a gente vai ver mais para frente. O que
que diz mais mesmo é o Protocolo de São Salvador, que é mais ou menos como se fosse o equivalente aí do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, né? Se pegasse ali em âmbito da ONU e âmbito interamericano, daria para fazer um paralelismo, como se a CAD fosse equivalente ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Protocolo de São Salvador como se fosse equivalente ao Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, assim, bem grossamente falando. Então fala sobre educação, alimentação, lactação, trabalho, entre outras questões interessantes. Como eu falei aí, né, observação geral do Comitê de Direitos Humanos sobre o Pacto Internacional, fala aí sobre o assunto. E que acabou desembocando na nossa convenção internacional, que a gente vai abordar ao longo do curso os pontos que são mais importantes. Interessante dizer também que a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, no artigo 1º, ela define para fins daquela declaração que toda pessoa com menos de 18 anos será denominada criança. Isso não interfere em nada o que a gente tem no nosso ordenamento, até porque é simplesmente para fins dessa convenção, para facilitar, como você vai colocar, né? Criança é todo ser humano com menos de 18 anos de idade, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes. Então, a convenção ela não determina como direito absoluto que a maioridade tem que ser com 18 anos. Ela, inclusive, é tolerante com países que tenham a maioridade em etapas inferiores. Mas um argumento que tem se utilizado bastante para vedar a possibilidade de países reduzirem a maioridade penal, independentemente da questão constitucional, é a questão da vedação ao retrocesso, né? Então, se a convenção ela é conivente com países que tenham uma maioridade penal inferior a 18, ela não está dizendo que isso é positivo. Ela simplesmente diz que é possível, assim como alguns outros tratados também dizem respeito à pena de morte, para alguns específicos casos. Então, onde já existe pena de morte, não pode avançar para outras situações. Onde não tem pena de morte, não pode ter. Então, a mesma coisa aqui, uma vedação ao retrocesso. Onde você já estipulou que é 18, não pode voltar para trás. Onde não é 18 hoje, bom, toleramos até que vocês melhorem aí o ordenamento de vocês. Artigo 2º e artigo 4º. São muito interessantes esses dispositivos, porque são eles que trazem obrigações para os Estados-partes para que, de fato, eles implementem as promessas que estão previstas ali na Convenção. Então, a gente tem nesses dois artigos aí, né? A necessidade de tomada de medidas apropriadas para assegurar a proteção da criança contra toda forma de discriminação ou castigo. Ou seja, é um comando para o Estado criar legislações que se adequem, então, a essas disposições que a Convenção traz. Assegurar à criança a proteção e o cuidado que sejam necessários para seu bem-estar, levando em consideração direitos e deveres de seus pais, tutores ou outras pessoas responsáveis. Adotar todas as medidas administrativas e legislativas com vistas à implementação dos direitos previstos na Convenção. Ou seja, são convocações para que os Estados criem novas leis, criem novas normativas, sob pena de serem condenados internacionalmente. Sobre o princípio do melhor interesse da criança, a gente já falou na última aula, né? É um princípio que é considerado um cavalo de Troia, porque possibilita-se que você interprete ele da forma como você bem entender. Para qualquer julgador de ocasião, o melhor interesse vai ser sempre o que ele entender, que é no caso em concreto. Para alguém, o melhor interesse da criança pode ser dar uma palmada nela, dar uma sentada. Para o outro pode ser ajoelhar no milho dentro de uma escola, né? Então, o melhor interesse da criança, esse aqui é o verdadeiro princípio que tem que ser olhado de uma forma muito restritiva, sob pena de acabarmos com as regras que foram estipuladas a favor de o que o julgador da ocasião entender que é o mais adequado. Aí a Convenção Internacional tem alguns dispositivos que vale a pena chamar a atenção aqui. Artigo 5º e 9º, falando sobre a convivência familiar. O artigo 12 é um artigo muito importante, que ele fala sobre oitiva em juízo.
Então, se nós estamos tratando criança e adolescente agora como sujeito de direitos, e eles têm que ser considerados em suas manifestações de vontade, porque eles são aqueles que vão poder ou não exercer as disposições que são colocadas, eles têm que ser ouvidos, né? É um dispositivo muito interessante que ele acaba tendo bastante influência no Estatuto. Nosso Estatuto, ele aponta que o adolescente sempre deve ser ouvido nos processos que dizem respeito à sua vida, e as crianças sempre que a sua condição permitir que elas também possam ser ouvidas. Então, é óbvio que você não vai ouvir uma criança de 1 ano, né? Mas se você estiver lidando com uma criança de 9 anos que consegue compreender do que está sendo tratado e ela puder dar a sua manifestação de vontade, isso é o que deve ser feito, para que você não trate ela simplesmente como um objeto que não tem a sua opinião considerada, naquele jogo lá onde os adultos sabem onde tudo é melhor para ela. O juiz aqui vai julgar, o promotor vai eventualmente propor ação, o defensor vai defender os pais, mas afinal das contas, quem está aí de fato levando a voz da criança para frente? Então é importante que ela seja ouvida. Não sei se vocês chegaram a ouvir, mas muito se debateu sobre o depoimento sem dano, que hoje também recebe já um outro nome, a oitiva especial, né? A escuta especial de crianças e adolescentes. Oi? Com assistente social, psicólogo. Essa é uma questão que tem levantado bastante debate. Por quê? Porque tenta-se cada vez mais operacionalizar esse artigo 12 da Convenção, de dar voz para crianças e adolescentes num processo, mas em paralelo a isso, tentar cada vez mais também evitar estigmatizações desnecessárias que essas pessoas podem sofrer, justamente pela condição peculiar de pessoa em desenvolvimento em que eles se encontram. Lembra que essa é a pedra de toque de qualquer coisa quando nós formos analisar o direito da infância e juventude, né? Por que eles têm tratamento diferenciado? Porque eles estão numa condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Então, vamos supor aí o caso clássico, né? Nós temos uma situação em que uma criança foi vítima de um abuso sexual por parte de qualquer um, mas pode ser principalmente dos pais, né? A maioria dos abusos sexuais, infelizmente, são cometidos por pessoas conhecidas e não pessoas desconhecidas. Pais, tios, padrastos. E aí, nesses casos, né, crimes sexuais, muito dificilmente você vai ter uma testemunha de fora que tenha presenciado ou que possa então colaborar para a produção da prova. Muitas situações também não deixam qualquer tipo de marca, né, principalmente se for uma passada de mão nas genitais, enfim, nada que de fato possa ser constatado num exame pericial posteriormente. Como que se faz para punir essa pessoa? Então, normalmente para esses casos que esse tipo de escuta diferenciada tem sido trabalhada. E aí muito se tem tentado trabalhar. Como que nós vamos ouvir essa criança, que seria fundamental para a construção da prova, para a responsabilização criminal do agressor, se o ambiente criminal ele é totalmente violador de direitos, até para um adulto, quanto mais para uma criança, né? Então vamos supor que, primeira coisa, a criança foi lá e contou para alguém, um professor, ou mesmo para sua mãe, né? Todo o constrangimento que a criança já sofreu por ter que revelar isso. Aí ela vai ter que ser conduzida a uma delegacia policial, com todos os trâmites que vocês imaginam que já tem, vai ter que falar isso na frente de um delegado, né? Provavelmente um homem, que não tem o mínimo de trato com a pessoa que está lidando, ainda que seja uma pessoa bem intencionada, entendeu? Ele não foi treinado para isso. E aí ele vai ter que falar isso na frente de um delegado. Depois de falar com o delegado, ele vai ter que falar isso depois para o juiz também. Isso se essa criança não tiver que falar também antes para o seu advogado ou para o seu defensor. Então imagina quantas vezes que essa criança não vai ter que repetir o mesmo discurso e por conta disso lembrar, se revitimizar, e cada vez que ela tiver que dar aquele depoimento, aquilo passar de novo na cabeça dela. Com muitos operadores do direito que não sabem lidar com crianças e adolescentes, muitos atores que estão mais preocupados em ganhar ou perder uma ação do que de fato resolver um problema. Então, perguntas de todas as ordens desnecessárias, muitas vezes advogados até fazendo perguntas que realmente não têm pertinência alguma
mas que tiram o foco da situação até para tentar aliviar a situação do cara que é defendido. Então a ideia é tentar criar um procedimento que seja cada vez menos agressivo para essa criança, para que ela possa prestar o depoimento o menor número de vezes possível e de preferência num ambiente acolhedor. E aí que essa proposta, que na verdade foi pensada por um juiz do Rio Grande do Sul, muito melhor trabalhada a passar do tempo, São Paulo, né, bastante gente que desenvolveu estudos sobre isso, que originalmente se desenvolveu um protocolo chamado Depoimento Sem Dano lá de Porto Alegre. Depois desenvolveu-se um protocolo de São Paulo, que é aquele que depois acabou sendo abraçado pelo CONAMA, inclusive geraram normativa a respeito disso. Então, basicamente, a ideia seria que você passasse o mais rápido possível pela equipe técnica do juízo, que é formada por assistente social e psicólogo, que essa equipe, conversando de uma forma mais tranquila, num ambiente mais seguro, tirasse as informações necessárias e isso fosse filmado e depois não precisaria ser repetido em outras instâncias. Esse tipo de debate tem gerado muitas discussões, né, muitos pontos de vista antagônicos, porque tem vários interesses que acabam sendo aí atingidos. Curiosamente, muitas vezes a questão justamente da criança é até deixada de lado, né? Então, veja bem, de um lado tem algumas pessoas que, muito interessadas em tentar responsabilizar o adulto, querem criar um procedimento diferente. Ou seja, o interesse aqui não está na criança, está em responsabilizar o adulto. Do outro lado, você tem as pessoas que defendem um processo penal mais justo, mais garantista, que acreditam que muitas coisas relacionadas a esse tipo de procedimento são violadoras de garantias do preso. Então, vou citar algumas delas. Primeira de todas, a questão de ser ou não crível a palavra de uma criança. Quanto que ela pode fantasiar, o quanto que ela pode criar falsas memórias. Se isso é facilmente observável com adultos. Inclusive tem uma série do Netflix que tem mostrado isso bem. Agora não lembro se é... Não lembro o nome dela, depois eu lembro. Sobre a questão das falsas memórias, como isso é recorrente para adultos, quanto mais com crianças, né? Tem um filme muito interessante, se vocês puderem assistir depois, chamado A Caça. Não sei se vocês já assistiram. Que é justamente a história de uma menina que acaba, por N razões, culpando um professor sobre um assédio sexual que nunca aconteceu e todas as consequências que isso pode ser desenvolvido. Tem um caso aqui no Brasil que as crianças de uma escola... É o famoso caso da escola base. Isso. Se vocês quiserem, joguem lá no YouTube caso Escola Base Mackenzie. Porque alguns alunos, acho que em trabalho de conclusão de curso do Mackenzie, fizeram um documentário muito legal sobre o assunto. Ele é dividido em 2 partes. É muito interessante para vocês assistirem. É um caso em que crianças chegaram em casa dizendo que teriam sido abusadas, passaram a mão não sei o que lá. E aí os pais foram com tudo para cima dos professores, prenderam eles temporariamente. A mídia também teve... Eu não tenho ideia se essas crianças foram de fato abusadas por alguém ou não. Mas muito provavelmente, se foram, não foi por aquelas pessoas. A mídia fez um estardalhaço no momento em que jogaram que professores, diretores poderiam ter feito isso, acabaram com a vida deles, picharam a casa, tacavam pedras nos vidros, acabaram com a escola, fecharam aquele estabelecimento. No final das contas, todos os laudos médicos deram negativo, o que também não significa muita coisa, mas nenhuma prova foi alcançada dizendo que de fato eles praticaram aquilo, e na verdade, muito por outro lado, um pedófilo, né? Até é meio ruim falar isso porque esse não é um termo jurídico, mas uma pessoa acusada de pedofilia infantil, assim, imagens, né, no computador, coisa e tal, foi presa numa esquina próxima da escola. Então até haveria a possibilidade dessa pessoa ter sido o agressor se houve alguma agressão. Sei que esse caso, no final das contas, ele foi até trancado por falta de justa causa, não deu nem denúncia, mas a vida deles foi destruída. Eles tiveram que voltar para suas cidades, mudar de cidade, porque nunca mais eles conseguiram nenhum tipo de trabalho, ainda que eles não tivessem sido condenados. Então, por um lado, a gente tem os defensores
das pessoas que estão sendo acusadas, dizendo, olha, falsas memórias, não dá para acreditar em tudo que é falado, até por conta da questão de formação da personalidade. Como que essa prova é produzida? Muitas vezes, essa prova é produzida sequer com a citação do acusado. A ideia é que você produza a prova rápida, até para você não perder a imediatidade. Então você submete logo a criança ao setor técnico do juízo, vai ter Ministério Público, vai ter juiz, vai ter defensor. Mas, e daí que vai ter defensor? E se constituir advogado? E quem diz que o defensor que está presente é o mesmo que vai fazer a audiência? Ainda mais se vocês pensarem num fórum com uma Barra Funda, se um defensor ficar lá para fazer esse depoimento especial, qual a chance dele ser o próprio defensor natural da causa? Nenhuma. Então vão ser feitas perguntas, vão ser produzidas provas, é uma produção antecipada de provas, né, que o próprio CPP veda, salvo em casos excepcionalíssimos. Mas é a realização de uma prova, uma antecipação de provas sem a defesa técnica, que vai ser a defesa do caso. Então existe uma vertente desse lado, e existe uma outra vertente ainda, que é a vertente dos profissionais que trabalham no judiciário, de psicólogos e assistentes sociais. E, na verdade, esses fazem muito barulho, sendo absolutamente contrários a esse tipo de atividade, dizendo que eles prestaram concurso para serem psicólogos e assistentes sociais e não para serem marionetes de ventrílocos ou ajudantes de inquisitores ou investigadores, ou seja lá o que for. A profissão de psicólogo é uma profissão onde você tem no seu juramento que você vai promover uma qualidade de vida melhor na pessoa. Não de ficar investigando se a pessoa cometeu um crime, ou de ficar fazendo com que a criança fique ali sendo submetida a X questões durante X tempo, até que ela solte o que você finalmente gostaria de ouvir. Então existem muitos interesses conflitantes a respeito desse assunto. É legal vocês se interarem sobre isso. Lá no IBC Crime, no site que eu passei para vocês, da revista Liberdades, tem pelo menos um artigo que fala sobre isso. E também, se vocês quiserem, em 2014 eu promovi uma audiência pública sobre esse assunto em Santo André, lá na Defensoria. Vocês podem buscar um blog chamado Depoimento Sem Dano, acho que é depoimentossemdano.blog, ou depsendano.blog, alguma coisa assim. Lá tem vários artigos sobre o assunto e também tem link do YouTube para audiência pública que foi inteira gravada. Também, na oportunidade, a gente degravou as falas das pessoas e a gente publicou no site do Justificando. Então tem a fala de cada um deles. Participou dessa audiência o João Batista Costa Saraiva, que é aquele doutrinador que eu trouxe para vocês, ex-juiz no Rio Grande do Sul. Participou a Beth Borgiani, que era a presidente da Associação dos Servidores do Tribunal na época. Um psicólogo do CRP, Gustavo, não me recordo o sobrenome dele. E também a Lígia, não lembro também o sobrenome dela, que é uma psicóloga de Santo André que trabalha no CRAME, que é o Centro de Referência aos Maus Tratos da Infância. Então, é um pessoal bem bacana que debateu lá. Vale a pena vocês consultarem para se inteirar um pouco sobre o assunto. Sendano.blog ou depsendano.blog. Eu acho que é dep. Aí vocês jogam lá, deve ser o primeiro link que aparece. Tem vários artigos e também o link da audiência pública. E aí o ponto que eu queria trazer para vocês. A Convenção Internacional dos Direitos da Criança também traz, lá nos seus artigos 11, 21 e 35, alguns dispositivos induzindo os Estados-parte a promover acordos bilaterais, multilaterais, ou adesão a acordos já existentes, e também a criação de legislações internas sobre o tema de sequestro e adoção internacional. E justamente esses dois temas, cada um ganhou um tratado próprio, um tratado sobre os aspectos civis do sequestro internacional, e também um tratado diferente sobre a adoção internacional. Os dois foram ratificados pelo Brasil, os dois compõem também a maioria dos editais de defensoria pública que tem por aí. Por isso que a gente vai gastar um tempinho analisando eles. Então vamos lá. A Convenção sobre os aspectos civis do sequestro internacional é de 1980, foi aderida pelo Brasil apenas em 2000, é o decreto 3.413, e o primeiro diferencial que ela tem é que ela não diz respeito a pessoas até 18 anos, mas pessoas até 16 anos.
E esse tratado ainda, ele traz algumas definições muito próprias para esse tratado. Então, direito de guarda, direito de visita. Então, quando nós formos analisar esse tratado e falarmos sobre guarda e visita, nós não estamos falando da definição própria que nós temos no Código Civil. É uma definição própria que é dada pela Convenção Internacional, que também não difere muito do que a gente já tem, tá? Objetivos dessa convenção: assegurar o retorno imediato de crianças ilicitamente transferidas para qualquer estado contratante ou nelas retidas indevidamente. Então, no mais das vezes, costuma ser a situação em que um pai ou uma mãe está com o filho, viaja para o exterior, e essa viagem para o exterior pode ter sido feita de forma ilícita, sem o consentimento do outro pai, né? Ou ainda que ela tenha sido feita de acordo com a lei, passou o prazo e ela não voltou, fixou moradia lá e não quer mais saber. Então, em todas as situações em que nós estamos falando de dois países que assinaram esse tratado, esse pacto se aplica. Se eventualmente nós estamos falando de um país que não assinou esse pacto, infelizmente esse pacto não se aplica. Aí já não sei como é que a gente pode fazer. Mas com esse pacto não é. Segundo objetivo: fazer respeitar de maneira efetiva nos outros estados contratantes os direitos de guarda de visitas existentes no estado contratante. Então vamos supor que a mãe, na situação, tem a guarda do filho, estipulada judicialmente, ela vai residir, ela vai fixar residência fixa em outro país, supor na Argentina. Viaja para a Argentina, o pai está de acordo, só que tem a questão da visitação. Bom, como cumprir essa visitação que foi fixada pela lei? Precisa mandar carta rogatória, precisa de todos aqueles trâmites. Então o tratado ele estipula que isso deve ser realizado da forma como ele traz aí, para evitar maiores dissabores. Aí vem uma coisa interessante do tratado, que tem tanto nesse quanto no que diz respeito à adoção internacional. Cada Estado parte deve designar pelo menos uma autoridade central. O tratado fala o seguinte: cada Estado parte tem que designar pelo menos uma autoridade central. No caso de federações, pode indicar mais do que uma. Vai pegar uma federação bem típica, os Estados Unidos. Cada Estado aí tem uma legislação própria. Nesse caso, como poderia ter muita diferenciação, a legislação poderia indicar mais do que uma. O Brasil é algo mais uniforme, talvez mais federativo só no nome. A gente indicou só uma autoridade central, que é a nossa Secretaria de Direitos Humanos. Essa autoridade central, ela é encarregada de dar cumprimento à convenção, devendo haver uma cooperação entre as autoridades centrais. Então, no nosso caso, a gente tem a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, ela que é a autoridade central tanto da Convenção dos Aspectos Civis do Sequestro Internacional, quanto a da adoção internacional. É a partir dela que haverá comunicação com as outras autoridades centrais de outros países. E no caso dessa autoridade central precisar entrar em contato com os estados, tem as autoridades de cada estado também que são determinadas para facilitar esse contato. O artigo 20 dessa convenção diz o seguinte: o retomo, a retomada da criança poderá ser recusada quando não for compatível com os princípios fundamentais do Estado requerido, com relação à proteção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. A Convenção Internacional da Adoção Internacional também tem um dispositivo parecido com esse. O que é isso daqui? Então vamos supor, estou chutando mesmo porque eu não conheço, Mas vamos supor que na Colômbia existe também a adesão a esse tratado. Então, por conta disso, a Convenção dos Aspectos Civis se aplica. Determinada pessoa fugiu da Colômbia, veio para cá e indevidamente não retornou para o país, e aí está o outro pai requisitando para a nossa autoridade central que haja os trâmites para devolver a criança para a Colômbia. Só que, no momento em que a autoridade central brasileira vai analisar o direito colombiano, percebe-se que
se essa criança retornar para a Colômbia, ela vai ter alguns prejuízos. Então, sei lá que tipo de prejuízo pode ter. Ela vai ter que... Vamos supor que a Colômbia está em guerra. Então, quando a criança tiver que voltar para lá, ela vai ter que, independentemente da idade dela, compor o exército da Colômbia. E por conta disso, há uma divergência com o ordenamento pátrio brasileiro, que fala que o alistamento tem que ter uma idade mínima, coisa e tal. Ou seja, há uma desconformidade com o nosso ordenamento. O Brasil pode se negar a devolver a criança, porque isso feriria os direitos e liberdades fundamentais dela. Vocês vão ver depois que na adoção tem uma disposição que é bem parecida. Por exemplo, aqui no Brasil, antes da Constituição de 88, nós tínhamos algumas diferenças de adoções. Nem toda adoção ela era, como se dizia antes, plena. Existia a adoção plena, que é a adoção que nós temos hoje, que ela é para todos os efeitos, para todas as finalidades. E tinham algumas adoções que tinham restrições. Então, eu adoto, mas ele não tem direito à herança. Eu adoto, mas ele não tem direito ao nome. E outras situações como essas. Como isso é claramente discriminatório, por trazer um tratamento diferente entre filhos biológicos e os adotados, lá na Convenção sobre a Adoção Internacional, o Brasil pode se negar a conceder a adoção internacional por conta de ter uma legislação mais grave nos tratamentos dos direitos das crianças. Legal. Então a gente trouxe aqui alguns aspectos que eu considero que sejam os mais importantes para vocês sobre o sequestro internacional, aspectos civis. Vamos ver como a nossa lei fala sobre isso. Então eu trouxe para vocês aqui o ECA. O ECA, nos artigos 83 e 85, trata sobre as autorizações para viajar. Né? Quem precisa pedir autorização, quem não precisa, que casos que o judiciário pode suprir. E aí a gente vai ver também que, em muitos casos, o Brasil já rasgou o ECA e passa por cima da forma como quiser. Então o artigo 83 vai falar, primeiramente, sobre a possibilidade de crianças e adolescentes mudarem de comarca. Mudar o município, né? Estamos falando sobre viagens internas, nada tão grave como mandar a criança para o exterior. O artigo 83 diz o seguinte: nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside. Ou seja, veja bem, estamos começando dizendo sobre criança. Se está falando sobre criança, isso exclui adolescentes. O adolescente vai entrar em outra regra. Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa autorização judicial. Então essa é a regra. Crianças não podem ir para outro município sem autorização judicial, caso estejam desacompanhados dos pais. Mas essa autorização ela é dispensada em algumas hipóteses. Hipótese 1. Quando se tratar de comarca contígua da residência da criança, se na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana. Então, é o caso da criança de 11 anos que mora em São Bernardo, mas estuda em Santo André. A van vai buscá-la para fazer o transporte para a escola. Nem pai nem mãe acompanha. Não dá para dizer que o motorista da van é responsável, porque quando a gente fala de responsável, a gente está falando de responsável legal, tutor, guardião e por aí vai. Então, esse motorista da van pode sim pegá-lo em São Bernardo e levá-lo para Santo André, porque se trata de comarca contígua, incluída na mesma região metropolitana. É uma hipótese em que pode levar a criança para outra comarca sem necessidade de autorização. E tem a segunda possibilidade, que é se a criança estiver acompanhada ou de um ascendente, no caso, né, sem considerar os pais, estamos falando de avô, bisavô, alguma coisa assim, ou colateral maior até o 3º grau. Colateral maior até o 3º grau, nós estamos falando de irmãos. Né? Você sobe por pai, 2º grau, desce, irmãos. Comprovado documentalmente o parentesco. Então, se você tem um irmão que tem mais de 18 anos, tiver ali uma identificação que de fato ele é seu irmão, isso é permitido. Outra, pessoa maior expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável.
Então, de repente, um menino de 10 anos vai viajar junto com os coleguinhas para uma excursão de escola, seja lá o que for. Você dá autorização para o professor levá-los, isso aí não tem nenhum problema, desde que tenha expressamente autorização pai e mãe. Não precisa de juiz para isso. E se, por acaso, não se enquadrar em nenhuma dessas hipóteses, ou se a pessoa que deveria autorizar não quer autorizar. Parágrafo 2º. A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder a autorização válida por 2 anos. Então, regra que nós temos aqui. Se for para outra comarca, para adolescente, tanto faz. Outra comarca, qualquer lugar. Estou falando tanto de comarca contígua, quanto outra cidade dentro do estado, quanto ir para outro estado mesmo. Então, temos uma adolescente que mora aqui em São Paulo, ela quer ir para a Bahia, não tem problema nenhum, não precisa de autorização nenhuma. Agora, se for criança, ou seja, até 12 anos incompletos, precisa de autorização judicial em alguns casos. Que casos são esses? Bom, a gente faz uma análise negativa. Precisa de autorização judicial para todos os casos em que não estiver acompanhada dos pais, ou não for comarca contígua, ou não estiver acompanhada do irmão maior de 18, ou não estiver acompanhada de um adulto autorizado pelos pais. Ok? Não tem problema em relação a isso. Agora vai ter. Vamos falar sobre viagem ao exterior. Então, viagem ao exterior vai dizer respeito tanto à criança quanto ao adolescente. Por que é mais gravoso? Né? É mais complicado quando você manda alguém para lá, até para poder trazer de volta. Então, quando se tratar de viajar ao exterior, como regra, é necessária autorização judicial. Mas a autorização é dispensável se a criança ou adolescente, estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável. Ambos os pais, tem que estar os dois juntos. Se só tiver um, tem que pegar a autorização do outro, que é a hipótese 2. Viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro, através de documento com firma reconhecida. Então, pelo ECA, só pode viajar para o exterior a criança ou adolescente acompanhada dos dois pais, ou, na ausência de por um deles, desde que expressamente autorizado pelo outro. Hoje no passaporte já sai, né? Agora o novo. Quando você vai fazer o passaporte do meu filho, aí eu podia autorizar. Se eu autorizo, ele viajar só com o pai. Ah, legal. Só com a mãe, só com um de nós. Na verdade, isso vai entrar numa exceção que eu vou falar para você logo depois. Ela falou que hoje no próprio passaporte tem a possibilidade de você dizer se você autoriza ou não viajar só com outro pai, né? Então, se você for ver na letra do ECA, essa não é uma das hipóteses. Porque se você quiser autorizar o pai da criança viajar sem a senhora tem que fazer documento com firma reconhecida. É o que está na lei, né? E se eventualmente um dos pais, só um minutinho, e se eventualmente um dos pais não vou dar autorização? Bom, aí você pode mover uma ação judicial, depende se é na vara da infância ou na vara da família, costuma-se compreender da seguinte forma: se a guarda foi fixada, então há uma análise sobre essa questão, então competente é o juízo da família. Se não houve fixação de guarda, então a questão diz respeito à vara da infância. É um entendimento jurisprudencial sobre o assunto. Então você entra com a ação, até porque vocês vão ver lá na questão da competência, artigo 147, 148 do ECA, que existem algumas competências que são sempre da vara da infância e outras que podem ser, como podem não ser. Então, vamos lá, que a mãe quer viajar para a Argentina com a criança. O pai está ali, sabe onde ele está, mas ele não quer porque tem birra. Não quer que a mulher vá viajar porque não quer. Bom, nesse caso, ela pode entrar com uma ação judicial, pode ser na vara da infância, argumentando que o motivo alegado pelo genitor, ele não é suficiente, ele não é adequado, não é plausível a afastar, né, essa necessidade de autorização, e por conta disso o juiz pode suprir a necessidade de autorização paterna. Obviamente, se o pai for ouvido e der uma boa justificativa, não, eu tenho elementos suficientes para crer que ela vai estabelecer residência fixa lá e nunca mais eu vou estar com a minha criança. Pode ser um argumento a ser considerado. Ou seja, nesse caso é uma escusa
que faz sentido. Agora, se considerar que não é suficiente a argumentação trazida pelo genitor, pode o juiz muito bem suprir essa necessidade para que possa viajar com a criança. Fala. Quando for na vara da família, o juiz que vai dar esse suprimento tem que ser necessariamente sua guarda. Ela perguntou se o juízo da família tem que ser necessariamente o da guarda. Não necessariamente. Lembra que existe uma regra de competência? Ela está prevista tanto no ECA quanto em súmula do STJ, que diz que, no caso de demandas que digam respeito à criança e adolescente, o domicílio sempre vai ser, em primeiro lugar, o do representante legal. No caso, há um conflito de interesse, porque tanto pai e mãe são representantes legais. Então, aí você vai para o segundo requisito, para a segunda possibilidade, que é do domicílio da criança. Então, eventualmente, se o acordo de guarda foi firmado em São Bernardo e hoje a mãe se encontra em Santo André, é em Santo André que ela vai entrar com essa ação, independentemente do acordo de guarda ter sido fixado inicialmente em São Bernardo. Entendeu? E esse reconhecimento de firma pode ser por semelhança? Sim, reconhecimento de firma por semelhança. Sim, pode sim. Tá, obrigada. Isso. Alguma pergunta antes de a gente continuar? Sobre aquele, eu fiquei martelando aqui, o parente em colateral. No caso, o irmão é um parente de segundo grau. Desculpa, você tem toda a razão. Desculpa, você tem toda a razão. É isso mesmo. Você sobe para o pai, primeiro grau. Você desce, irmão, segundo grau. Você sobe para o pai, sobe para o avô, segundo. Desce para o tio. Tem toda a razão. É verdade. Então pode ser tanto tio quanto irmão. É verdade. Muito bem lembrado. Irmão segundo, é isso mesmo. Só a título de curiosidade, que eu falei do passaporte, aí ela tinha anotado aqui, existe uma quarta possibilidade na resolução 131 CNJ. Ah, minha amiga, mas é isso mesmo que a gente vai falar agora. Ah, tá. Porque a legislação existe para todos, menos para a resolução 131 do CNJ. Sabe por quê? Porque a lei ela é muito restritiva e os filhos dos juízes querem viajar. E a lei atrapalha o intercâmbio que as crianças e adolescentes querem fazer para o Canadá, para a Irlanda. Então, a resolução, que é tipo uma norma fundamental, né? Acima da Constituição, acima de todas as demais coisas, ela muda tudo, né? Traz várias exceções aí à lei. Resoluções são normativas que elas devem disciplinar o que já foi feito, não criar exceções, né? Então, veja bem. Aqui nós temos as hipóteses em que a autorização ela é dispensável. Aqui a gente tem as mesmas hipóteses, acrescidas de mais uma. Né? É dispensável a autorização judicial para que crianças e adolescentes brasileiros residentes no Brasil viajem ao exterior nas seguintes situações. Primeira, aqui no ECA, estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável. Primeira aqui, em companhia de ambos os genitores. Né? Igual, só que tirou o responsável. Tá errado. Né? O ECA fala que responsável também pode, ou seja, um tutor, um guardião legal, também pode. Mas depois a resolução também trata sobre isso. 2. Viajar na companhia de um dos pais autorizado pelo outro por firma reconhecida. 2. Em companhia de um dos genitores, desde que haja autorização do outro com firma reconhecida. Até aí, tá normal. O problema é a 3. Desacompanhado ou em companhia de terceiros, maiores e capazes, designados pelos genitores, desde que haja autorização de ambos os pais com firma reconhecida. Então é o caso lá do menino que tem 15 anos, do menino, da menina, né, tanto faz. Pô, 15 anos, não quero fazer festinha, acho muito fora de moda, né? O que eu vou fazer? Vou fazer uma viagem para a Austrália, né? Bem próprio dos nossos usuários de defensoria. Vou fazer a viagem para a Austrália, só que eu não posso, né? Meu pai tem que me levar, mas meu pai não pode, minha mãe também não pode, são muito ocupados. O que eu vou fazer? Os pais vão fazer uma certidão ali, reconhecer firma, vai colocar a criança ou adolescente no avião, tchau e benção. Né? Quando você chegar lá, vai ter aí a pessoa que vai te receber, e aí você vai fazer seu intercâmbio de 6 meses lá na Austrália. Muito bom. Essa resolução nunca foi cobrada em prova de defensoria. Né? Poderia ser cobrada ou não, porque não tem a ver com os nossos usuários, mas é bom vocês saberem que o ECA cai. Se eventualmente vocês tiverem que ter qualquer tipo de conhecimento de que existem exceções e que são respeitadas em relação ao que está no ECA, vocês estão vendo.
Continua a nossa resolução. É dispensável autorização judicial para que crianças ou adolescentes brasileiros, residentes fora do Brasil, detentores ou não de outra nacionalidade, viajem de volta para a país de residência nas seguintes situações. Essa é uma situação interessante, porque o ECA não traz uma disciplina adequada para esse tipo de caso. Então, eu acho que essa é uma regulamentação correta. Então, é uma criança ou adolescente que é brasileira, ela tem residência fixada em outro país, só que ela veio para o Brasil em determinado momento. Visitar familiar, seja lá o que for. Pô, essa pessoa, ela vai ter que ter todo o procedimento burocrático para poder voltar? E aí a resolução traz, né? Se tiver em companhia de um dos genitores, independentemente de autorização, pode voltar. Se tiver desacompanhado, mas estiver acompanhado de um terceiro maior e capaz, também pode, e por aí vai. Aí eu vou deixar vocês lerem em casa, porque é ficar lendo o texto de lei, texto de resolução, no final das contas, né? Que nem rigorosamente está no edital de vocês. Por fim, o último artigo aí do ECA que vale a pena te analisar nesse caso. Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascido no Brasil poderá sair do país em companhia de um estrangeiro residente ou domiciliado no exterior. Então, fulaninho nasceu aqui no Brasil. Vem alguém de fora e quer levar para passar férias ou alguma coisa em outro país. Não pode, obrigatoriamente, tem que ter autorização judicial, independentemente dos pais assinarem qualquer tipo de declaração. Por quê? Para evitar fraude, para evitar adoções internacionais irregulares, tráfico de crianças e por aí vai. Mas vem a resolução do CNJ e o que fala? Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente brasileiro poderá sair do país em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior. Até aí, normal. Parágrafo único. Não se aplica esse caput, ou seja, não se aplica a lei se o estrangeiro for genitor da criança ou adolescente, que faz certo sentido, né? Considerando que a criança ela pode sair para o exterior acompanhada de um dos pais, mas tem que ter autorização do outro, né? Se o pai for estrangeiro, que diferença faz? Ou 2, se a criança ou adolescente nascido no Brasil não tiver nacionalidade brasileira. Então, é o típico caso em que a criança ela nasce aqui, vamos supor, filha de pais italianos, o pai italiano registrou a criança no consulado italiano, mas sequer registrou ela no consulado brasileiro. Ou por algum motivo ela teve que escolher entre uma nacionalidade ou outra e acabou escolhendo pela nacionalidade estrangeira do que aqui. E assim sendo, ela sequer é considerada criança brasileira. Então, também não se aplica para ela essa questão. Aí tem outras questões que vocês podem analisar depois, em particular, referente a essa resolução do CNJ. Algumas questões são muito interessantes mesmo, até porque elas cumprem o papel de resolução, de disciplinar aquilo que não foi abordado, como por exemplo o artigo 6º, que diz que não é exigível a autorização de genitores suspensos ou destituídos do poder familiar. Faz sentido, né? Se os pais estão afastados dos poderes inerentes do poder familiar, por que eles deveriam ser consultados antes de qualquer tipo de procedimento? O artigo 7º fala que o tutor ou o guardião também podem levar a criança para viajar, o que o ECA também já fala, porque o ECA, como eu disse para vocês, não fala só de genitores, fala genitores e responsável, e o tutor ou o guardião estipulado ali por decisão judicial é o responsável. Então é disciplina que trazem aí só para deixar mais claro o que a lei já aborda. Muito bem. Lembrando também que, referente ao sequestro de crianças, coisa e tal, vocês lembram de um caso que ficou famoso, daquela criança Chan? Sim, eu já estava. Então, esse caso Chan, o que era? Salvo engano, era uma criança que tinha nascido lá nos Estados Unidos, filha de pai norte-americano e mãe brasileira. Essa mãe trouxe a criança para o Brasil, salvo engano, com a autorização do pai, mas na hora de voltar ela falou, não volto mais. Ela faleceu e a criança... Só que antes disso ela falou, não vou voltar mais, acabou com o prazo de devolução. O pai até então não tinha achado ruim, só que ela faleceu
E os avós entraram na justiça pedindo a guarda da criança. E aí começou uma via crucis entre o pai, né, contra os avós, dizendo, olha, ela está irregularmente aí. A convenção diz que, no caso de autorização dada, se não retornar, vocês estão com uma situação caracterizadora de sequestro civil, né, sequestro internacional, ainda que não foi ilegalmente colocada, mas ela deveria retornar e não retornou. Por conta disso, eu quero o cumprimento desse tratado. E os avós fazendo de tudo para manter, falando, não, a família dela está aqui, os laços sanguíneos estão aqui, tá. No final das contas, prevaleceu o pai, né, o pai prevaleceu, o tratado deu a ele os direitos de reaver a criança, e depois de muita briga, de fato, a criança acabou retornando. Próxima normativa, Convenção relativa à proteção das crianças. Só uma dúvida, você falou que com a resolução do CNJ, se os dois pais autorizarem, o adolescente pode ir sozinho para fora do país. Então, acaba que se ele está acompanhado de um estrangeiro, mas tem autorização dos pais... Curioso isso, né? Sai também, porque basta fazer de conta que aquele estrangeiro que está no avião e... Curioso isso. Você vê que o ECA, ele amarra direitinho. Você não pode ir sem os responsáveis. O que ela disse foi o seguinte, para o pessoal de casa entender, né? Bom, mas se a resolução está dizendo que a criança pode ir sozinha, desde que com autorização dos dois registrada em cartório, com firma reconhecida, o que impede que ela viaje com um estrangeiro? Você está certo, é verdade, nada impede. Desde que não seja dito isso na Receita Federal, na hora da Polícia Federal, né? Inclusive, a resolução aqui do CNJ, ela disciplina, olha, o artigo 8º, parágrafo 1º, o reconhecimento de firma poderá ser autenticada por semelhança, mas não é esse dispositivo que eu queria. O artigo 4º já permite a autorização dos pais também por escritura pública, o que na verdade até é algo mais rigoroso, mas enfim, o ECA não falava sobre isso. Mas tem algum lugar que eu não estou achando agora. Aqui, é o artigo 8º caput. As autorizações exaradas pelos pais ou responsáveis deverão ser apresentadas em 2 vias originais. Não é isso. Eu não sei onde está agora. Mas em algum lugar diz que essa autorização que precisa do reconhecimento de firma, caso ela não tenha sido apresentada na Polícia Federal na hora, pode inclusive ser feita ali, naquele exato momento, pelos pais, na Polícia Federal. Para mim, realmente, essa resolução ela criou uma situação muito de várzea. Assim, é o que eu falei, né? Você tem um regulamento que ele foi feito pensando na criança e, muito provavelmente, essa resolução ela vem pensando nos pais. Alguma pergunta ainda sobre essa convenção? Tá. Então, convenção relativa à proteção das crianças e a tutela... Eita, o pessoal de casa vai ficar sem mim. Convenção nacional. Como dito aqui, como já falei, tem elementos similares à convenção anterior. Então, também precisa se atentar à autoridade central, que é aquela que vai fazer comunicação com as outras autoridades centrais dos outros países. E essa questão de autoridade central é muito interessante porque você desburocratiza o procedimento. Então você não necessita ter todo aquele procedimento burocrático de mandar carta rogatória, mandar intimar, mandar citar, lá. Não, a autoridade central já entra em contato uma com a outra, ela mesma de forma administrativa já busca as pessoas e já consegue fazer a colheita de informações, manda para outra autoridade e ela já vai avaliando a situação. Artigo 2º, a convenção será aplicada quando uma criança com residência habitual em um estado contratante, que eles chamam de estado de origem, for ou deva ser deslocada para outro estado contratante, no caso o estado de acolhida, quer após sua adoção no estado de origem, por cônjuges, ou por uma pessoa residente habitualmente no estado de acolhida, quer para que essa adoção seja realizada no estado de acolhida ou no estado de origem. Então, tanto em situação em que vem o casal estrangeiro aqui no Brasil para adotar uma criança e levar embora, quanto aquele casal que está no exterior e que solicita que a criança seja encaminhada
para que sejam tomados os procedimentos judiciais e burocráticos naquele outro país. Tanto faz, né, de acordo com a legislação dos países contratantes. Bom, nesse caso, as pessoas com residência habitual em um estado contratante que desejem adotar uma criança cuja residência habitual seja em outro estado contratante, deverão dirigir-se à autoridade central do estado de sua residência habitual. Então, o casal de franceses que tem interesse vai até a autoridade central, diz que tem um interesse em uma adoção internacional, e é essa autoridade central que, tendo o cadastro de vários outros países, vai poder mostrar para essa autoridade, vai poder mostrar para esse casal quais são as crianças que estão disponíveis, dependendo do país, né, mostrar de fato o portfólio da criança, ou então dizendo simplesmente, olha, existe uma criança no país tal, você precisa ir lá para conhecer. Se a autoridade central do estado de acolhida, ou seja, aquele em que está o casal, né, considerar que os solicitantes estão habilitados e aptos para adotar, a autoridade central do país de acolhida preparará um relatório que contenha informativos sobre a identidade, capacidade jurídica e adequação dos solicitantes para adotar uma situação pessoal, familiar, médica, do seu meio social, Ou seja, a autoridade central vai fazer o relatório mostrando, essa família aqui é uma família ok. Nós entendemos que ela está habilitada para realizar adoções. A autoridade central do estado de acolhida transmitirá o relatório à autoridade central do estado de origem. A comunicação totalmente administrativa. A legislação de cada país deve ser respeitada, havendo previsão de que o reconhecimento de uma adoção só poderá ser recusado em um estado contratante se a adoção for manifestamente contrária à sua ordem pública, levando em consideração o interesse superior da criança, que é o caso que eu trouxe para vocês. Então imagina que lá na França o casal se mostrou ok, foi habilitado, tem condições de adotar uma criança brasileira. E aí a autoridade brasileira, quando verifica a legislação da França, percebe que, poxa, mas olha só, a criança que está aqui querendo ser adotada, ela é muçulmana. E parece que lá na França eles têm X, Y e Z condições negativas com crianças muçulmanas. Será que realmente isso é algo que vai trazer benefícios para ela se ela for adotada para aquele país? Ou ela pode sofrer discriminação se ela for para lá? Não sei, pode ser pensado, analisado o caso em concreto. Mas isso poderia ser um empecilho para que essa adoção pudesse ser realizada. Sobre a adoção internacional, eu não vou tratar minuciosamente aqui com vocês, porque eu acho que é algo muito pouco provável de ser pedido em provas de defensoria. Está no edital de vocês, obviamente tem possibilidades, assim como no edital de direito civil está previsto direito empresarial, e olha, nas 7 provas, pelo que eu me lembro, que existem, só pediram uma questão até agora, que foi de cheque. Então a possibilidade disso aqui cair para vocês é muito pequena, porque a incidência de usuários da defensoria que vão procurar vocês para a adoção internacional é baixíssima. Aliás, no mais das vezes, vocês vão estar defendendo os familiares que estão perdendo o poder familiar, e não defendendo o casal que está requerendo. Né? Muito difícil você ter um casal que está requerendo criança em outro país e você defendendo eles. Normalmente, pretendentes à adoção são pessoas com condição financeira favorável. Infelizmente, existe ainda um certo preconceito de que pessoas pobres não podem ter filhos, ponto. Quanto menos adotarem dos outros. Né? Então, questões relacionadas à adoção pelos adotantes na defensoria, normalmente estão muito vinculadas a adoções unilaterais, que a gente vai ver mais para frente. Então, o padrasto querendo adotar o enteado, ainda que tenha que tirar o poder familiar do outro, ou então sem necessidade disso, porque o pai sequer registrou, né, alguma coisa assim. De multiparentalidade. Multiparentalidade, só que multiparentalidade já não deveria ser adoção, deveria ser reconhecimento de paternidade socioafetiva no âmbito de um processo de família. Mas muitas vezes a gente lida também com situações de adoção, você percebe que claramente são situações de multiparentalidade. Mas são essas situações muito próprias, né? Maria Melissa Dias fala, né? Essas novas composições, né? Famílias... Como? Famílias recompostas, caleidoscópicas e por aí vai. Então, muitas vezes, nós vamos estar por esse tipo de adoções. Não por adoções da família tradicional brasileira, e, né, bonitinha, que tem condições e tudo mais.
entrando no cadastro para fazer a adoção. A gente normalmente está ali furando o cadastro. Então, essa regulamentação não é tão própria para vocês, mas como está no edital, vou fazer bem en passant, eu peguei só os pontos que eu acredito que são mais importantes, até porque se vocês forem ver, o artigo 52 ele é enorme, e é ele que trata de uma forma mais rigorosa sobre a adoção internacional. A adoção internacional, ela é sempre a última medida a ser buscada. Na verdade, a adoção, né, já é por si só tida como a última ratio. Então, a adoção internacional ela é tida como a última ratio da última ratio. A gente vai abordar mais para frente, quando a gente for falar sobre guarda, tutela, adoção, poder familiar, acolhimento e tudo mais. A gente vai ver melhor depois essas questões. Mas só para vocês terem uma ideia para agora, a preferência sempre é que a criança permaneça dentro do seu seio familiar. Sempre. E quando a gente fala seio familiar, a gente pode estar falando tanto de família natural, e quando a gente fala de família natural, a gente fala da composição pai, mãe, filho, quanto família extensa. Família extensa a gente entende por avós, tios, bisavós, até outros parentes um pouco mais distantes que tenham relação de afinidade e afetividade com a criança. Né? Então nós temos a família natural, composta por pais e filhos, a família extensa, composta pelos outros familiares. Os dois aí a gente pode englobar numa nomenclatura maior, a família de origem. Né? Então a prioridade é família natural, depois família extensa, permanência na família de origem. Não conseguiu? Você vai colocar ela em família substituta, pode ser em forma de guarda, tutela, adoção. A adoção é sempre a última. Você rompe os vínculos com a família de origem. Ok, tem que ser adoção? Não tem outra forma? Vamos preferir sempre a adoção nacional, porque afinal das contas, manter ela próxima à sua própria cultura é sempre menos traumatizante. Então, ela está acostumada com a língua, com os costumes, né? É muito mais fácil e também acaba privilegiando, por óbvio, os adotantes brasileiros, né? Por que você vai mandar para adotantes internacionais se tem pais dispostos a adotar aqui no Brasil que não tem condições ou preferem esse meio? Por que você vai mandar para fora? Só vai mandar caso não tenha mesmo essa opção. Então, normalmente, são os casos mais complicados que são encaminhados para lá. No mais das vezes, são crianças que têm uma idade avançada, que por conta disso há uma procura menor de adoção, adolescentes, grupos de irmãos, né? Então tem 13, 12, 15. É difícil ter, hoje em dia, pessoas que estejam dispostas a pegar esse grupo de irmãos. Normalmente as adoções internacionais são mais viáveis nesses casos. Ou até mesmo crianças e adolescentes com doenças graves, né, tanto físicas, físicas ou psicológicas. Também tem uma grande dificuldade, portadores de HIV e por aí vai. Então é esse o perfil que normalmente é encaminhado para a adoção internacional. Trouxe alguns dispositivos que eu acho que são importantes para vocês. Então vamos trazer aqui, artigo 52, inciso 1º. A pessoa ou casal estrangeiro interessado em adotar a criança ou adolescente brasileiro deverá formular pedido de habilitação à adoção perante a autoridade central em matéria de adoção internacional no país de acolhida, assim entendido aquele onde está situada a sua residência habitual. Repetição do que a Convenção já diz. Se a autoridade central do país de acolhida, lá do casal, considerar que os solicitantes estão habilitados e aptos para adotar, emitirá um relatório que contenha as informações sobre identidade, capacidade, que digam, né, a aptidão para assumir a adoção internacional, igualzinho à Convenção. A autoridade do país de acolhida enviará o relatório para a autoridade central estadual, com cópia para a autoridade central federal brasileira. Então, a autoridade central lá da França foi acionada, constatou que está tudo certo. Eles vão mandar esse relatório para a autoridade central estadual, vamos supor aqui, do estado de São Paulo, com cópia para a federal, para a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Por que para de São Paulo? Porque é onde já foi apresentado que tem criança à disposição e a partir daí esse casal vai para o cadastro de adotantes internacional.
Verificada, após estudo realizado pela autoridade central estadual, a compatibilidade da legislação estrangeira com a nacional, além do preenchimento por parte dos postulantes à medida dos requisitos objetivos e subjetivos necessários ao seu deferimento, tanto à luz do que dispõe esta lei como da legislação no país de acolhida, será expedido laudo de habilitação à adoção internacional, que terá validade por, no máximo, 1 ano. Quando um casal brasileiro pretende realizar a adoção, da forma bem convencional, por meio do cadastro de adotantes, eles têm que entrar com um processo, não é um processo contencioso, porque não tem pretensão resistida, mas um processo de habilitação para adoção. Nesse processo eles têm que mostrar que tem capacidade psicológica, social e por aí vai, para os técnicos do judiciário, para que eles digam que eles estão tudo bem, tudo certo, para poder realizar a adoção. Uma vez habilitados, acabam sendo ligados pelo Cadastro Nacional de Adotantes a crianças que estão à disposição. No caso internacional, não tem esse processo de habilitação, mas como vocês viram aqui, há essa comunicação entre autoridades centrais, autoridade de acolhida com a autoridade central estadual, ela que vai analisar se está tudo certo. Se tiver tudo certo com ambas as legislações, habilitação por prazo de 1 ano. De posse do laudo de habilitação, o interessado será autorizado a formalizar pedido de adoção perante o juízo da infância e juventude local em que se encontra a criança ou adolescente, conforme indicação efetuada pela autoridade central estadual. Então é a autoridade central estadual que vai consultar o cadastro para saber quais são as crianças e adolescentes que estão ali aptos para isso, vai fazer a aproximação, e uma vez que essa criança ou adolescente já tem os seus pais biológicos destituídos do poder familiar, é só esse casal entrar com um processo também não contencioso de adoção, respeitar os prazos que vocês podem consultar no ECA de aproximação, né? E aí sim, estando tudo certo, deferir a medida, você pode retornar para o seu país e está tudo bem com isso. Nós temos alguns casos meio complicados em que essas crianças e adolescentes ainda não estão destituídas do poder familiar. Isso gera alguns calores que a gente aborda em outro momento. Bom, ainda falando sobre a legislação internacional, só para saber, ficou alguma dúvida sobre essa questão internacional? A gente pincelou para trazer os pontos principais, principalmente da convenção que está ali no edital. Mas de resto, deem uma lida no ECA. Muito repetitivo, muito minucioso ali, eu acho que não tem tanta incidência. Temos ainda 2 opiniões consultivas que valem a pena vocês saberem que existem. Tem a 17 de 2002, que diz respeito a diversas questões, entre elas questões referentes ao processo penal juvenil, sobre a questão da impossibilidade de tratamento mais gravoso adolescente. E também tem a 21 de 2014, né, não faz tanto tempo, que fala sobre direitos e garantias de crianças em contexto de imigração ou em necessidade de proteção internacional. Puxa, isso aí deve estar bombando. Eu, se fosse examinador de direitos humanos, com certeza faria uma pergunta sobre isso. De infância, talvez, né? Talvez muito específico, mas se fosse examinador de direitos humanos, com certeza. Tem essa questão da Venezuela, né, que está pegando aí bastante, né? Bem vergonhoso aí o que o pessoal está fazendo com os venezuelanos. Mas temos sofrido um afluxo também muito grande de outros países, né? Tem muito haitiano aqui na região de Santa Cecília, também de Santo André, muitos nigerianos, e a questão sobre os direitos e garantias das crianças nesse contexto, né? Poxa, olha que exemplo bacana que a gente tem. Estados Unidos, né? Todas aquelas crianças mexicanas que foram sumariamente separadas de seus pais, colocados em acolhimentos que se assemelhavam a prisões, sem direito a conversar com eles nem nada, pelo simples fato deles não terem um passaporte carimbado, né? A falta do passaporte carimbado desumanizou as relações humanas, desumanizou ali a condição daquelas pessoas. Então, essa opinião consultiva ela vem trazer que, independentemente da ilegalidade da imigração que está realizada, alguns direitos mínimos
que são aqueles decorrentes dos documentos internacionais, devem ser observados independentemente de onde você está. Não é porque você não tem um documento que você deixa... não é porque você não tem um documento que você deixa de ser uma pessoa humana, né? Os direitos são humanos, por conta disso, independentemente de que território você tiver, eles têm que ser examinados e analisados. Duas convenções da OIT muito interessantes, a 182 sobre a proibição das piores formas de trabalho infantil e a ação imediata para a sua eliminação, foi convertido aí também em norma interna pelo decreto 3.597 de 2000, e a convenção 138 da OIT sobre idade mínima de admissão ao emprego, também foi internalizada, decreto 4.134 de 2002. Essa OIT 182 ela é muito interessante, e inclusive existem algumas teses baseadas nela, porque uma das formas que a OIT, Organização Internacional do Trabalho, elenca como uma das piores formas de trabalho infantil e que tem que ser coibida é o tráfico de drogas. Então olha que interessante. Ao mesmo tempo nós temos uma norma que diz que devemos proteger crianças e adolescentes do tráfico de drogas, porque isso é considerado uma das piores formas de trabalho. Ou seja, se elas estiverem sendo empregadas no tráfico, elas são vítimas que precisam ser liberadas dessa forma de exploração. Mas, por outro lado, a gente tem no nosso ordenamento que o tráfico é crime. Que se um adolescente pratica infração criminal, ela é tida como ato infracional e, por conta disso, ela vai ser responsabilizada pelo processo penal juvenil por ter praticado algo que ela sabia que era ilícito e poderia se comportar de outra forma. Então a gente tem uma divergência de atos normativos, né? Por um lado, você vai tratar esse adolescente como responsável por ter, em tese, violado um bem jurídico protegido pela norma penal, ou você vai encará-lo como alguém que está sendo submetido a um trabalho desumano e por conta disso precisa ser libertado e merecedora de proteção em qualquer tipo de outra forma não repressiva, porque afinal das contas ela foi empregada de forma indevidamente, né? Uma situação aí até análoga à de escravo, porque muitas vezes ela está ali por conta de uma ameaça aos familiares ou com meio de subsistência. Existem teses defendendo que o tráfico, portanto, não deveria ser algo punível a adolescentes, porque ele é muito mais vítima desse processo que angaria cada vez pessoas mais jovens para colocar na linha de frente. Obviamente não tem colado, né? Obviamente, mas é legal vocês saberem. Aí eu trago para vocês, novamente, o item 3 do edital, é justamente a normativa constitucional. A gente passou por cima também sobre algumas questões na aula passada. Vale a pena dizer que tem muitos dispositivos que falam sobre o assunto, o artigo 5º, o artigo 6º, 7º, todos os dispositivos que falam sobre o direito a lazer, cultura, educação, mas especificamente relacionados aos direitos da criança e adolescente, é 227 a 229. Né? 228 é aquele que fala da maioridade, não vou ficar repetindo aqui para vocês. O 229 fala o seguinte: os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e é essa parte que interessa, o resto é referente aos idosos, ou seja, é o dever que os filhos têm de exigir em relação aos seus pais. E o artigo 227 ele é bem amplo, né? É aquele artigo que eu trouxe para vocês, que é o responsável por trazer para o nosso ordenamento jurídico a doutrina da proteção integral. É dever da família, da sociedade e do Estado, uma tríade. Não é nem só do Estado, nem só da família, nem só da sociedade. Os três são responsáveis. Assegurar a criança e ao adolescente e ao jovem, o jovem foi incluído posteriormente por emenda constitucional, a absoluta prioridade, direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária. Para mim esse é um ponto fundamental da gente lembrar. O direito à convivência familiar e comunitária, ele é previsto constitucionalmente. Além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É admitida a participação de entidades não governamentais mediante políticas específicas. A gente vai ver bastante isso mais para frente quando a gente falar sobre política de atendimento.
que a questão da oferta de serviços públicos, ela deve ser feita pelo Estado de forma direta, mas também de forma indireta por meio de organizações não governamentais, que de uma forma ou de outra também são manifestação da sociedade, né? É a sociedade se apresentando e fazendo parte do processo de construção e de oferta de políticas públicas, normalmente por meio de convênios. O direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos. 1. A idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho. A gente vai abordar melhor sobre isso depois. 2. Direitos previdenciários e trabalhistas. Óbvio, você está trabalhando, você tem que ter todos os bônus decorrentes disso, correto? 3. Garantia de acesso ao trabalhador adolescente à escola. 4. Garantia de pleno e formal conhecimento. Opa, aí já mudou um pouco, né? Estamos falando de trabalho até agora. Vamos falar agora sobre garantias processuais penais do adolescente. Garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual, paridade de armas, e defesa técnica por profissional habilitado. Então, a Constituição está trazendo. Defesa técnica é uma garantia mínima do adolescente. Ainda que o ECA seja lacunoso e não prevê atuação de advogado, defensor em diversos casos, a Constituição já está dizendo que tem que ter. Segundo dispuser a legislação tutelar específica, pena, né? Tutelar, poderia ter tirado essa palavra. Devendo ser observados os princípios de... E esse trecho é muito interessante. Artigo 227, parágrafo 3º, inciso 4º, salvo engano. Princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa de liberdade. Então, se para os adultos não tinha ipsis literis a previsão de um direito penal mínimo, aqui a gente tem. Tem que observar brevidade e excepcionalidade na hora de aplicar qualquer tipo de medida restritiva de liberdade adolescente. Depois no ECA você tem a repetição disso, deixando até claro, um dos princípios lá no ECA é justamente intervenção mínima. 5. Estímulo do poder público ao acolhimento sob forma de guarda de criança ou adolescente abandonado. A questão dos acolhimentos. 6. Prevenção e atendimento aos dependentes e entorpecentes de... Prevenção e atendimento aos dependentes de entorpecentes e drogas afins. Em alguns editais de defensoria, e o de São Paulo é um deles, nós temos vários instrumentos normativos relacionados especificamente à questão das drogas. Então nós temos 2 portarias do Ministério da Saúde que falam sobre os CAPs, né? Uma fala especificamente sobre o CAPS AD3 e outra fala sobre o CAPS em geral, especificamente voltada sobre a questão da prevenção e uma redução de danos para crianças e adolescentes que fazem uso de álcool e outras drogas. A gente vai analisar isso com mais cuidado posteriormente. Mas é legal ficar atento a isso. A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. Mandado de criminalização. É o segundo mandado de criminalização que a Constituição tem. O primeiro é falando que vai ter que punir o tráfico de drogas. E aí eu já não me lembro direito se tem também relação à tortura, mas tráfico de drogas eu sei que tem. E a lei punirá severamente o abuso, violência e exploração sexual da criança e adolescente. A adoção será assistida pelo poder público na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. Já vimos que isso é feito mesmo, tanto pela Convenção quanto pelo ECA. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Parece uma coisa muito besta pra gente, mas como eu trouxe para vocês, o Código de Menores, ele disciplinava isso. 2 formas diferentes de adoção. Aquela que era plena, todos os direitos igualzinho como se fosse um filho legítimo, e essa palavra que era utilizada, filhos legítimos e filhos ilegítimos. E aquela adoção que tinha limitações de direitos, como por exemplo a questão de direitos sucessórios. Aí vai uma tese institucional da Defensoria Pública de São Paulo, eventualmente eu cito algumas para vocês terem ideia. 4 de 2009. Ao filho nascido de união estável,
aplica-se a presunção de paternidade prevista nos incisos 1 e 2 do artigo 1597 do Código Civil. Isso porque a presunção de paternidade, lá no Código Civil, diz respeito ao casamento. Então, se nós estamos falando sobre a impossibilidade de dar tratamento diferenciado entre filhos, independentemente da condição em que eles foram, né, vindos dessa família, seja por origem biológica ou adotiva, tem que gozar da mesma proteção. Aliás, tem uma frase que é meio piegas, mas eu acho até interessante. O filho sempre é adotado, né? Independentemente da origem dele, ele sempre vai ser adotado, ainda que ele tenha vindo de uma outra família ou se ele for vindo da sua própria família. Os pais, eles necessariamente vão ter que adotar do ponto de vista do carinho, da atenção. Porque tem certos pais que eventualmente têm um filho, não tem esse carinho, podem muito bem entregar para adoção. A gente vai ver aí no decorrer do curso que foi introduzido em 2017 o regulamento direitinho de como que deve ser realizada a entrega de crianças caso os pais não tenham interesse, né? Até ter sido feita uma campanha muito interessante pelo CNJ recentemente, esclarecendo que a entrega voluntária de crianças para o Conselho Tutelar não configura um crime. Muito pelo contrário, porque existiam algumas situações em que os familiares, com medo de serem criminalizados, acabavam abandonando a criança nos piores lugares, no lixo, no rio, seja lá onde for, com medo de serem descobertas e por conta disso tem todos os julgamentos criminais, morais e por aí vai. Mas, na verdade, é incentivado que isso seja realizado, porque se uma família biológica não adota aquele filho como sendo seu, bom, então o melhor realmente devia ser que ele fosse encaminhado aí para uma nova família, com todas as tranquilidades, com todas as observâncias técnicas que o setor técnico do juízo, inclusive, tem que ofertar para a mãe que tem esse desejo, né? Até porque se hoje uma mãe tem o desejo de entregar a criança, isso não significa que daqui a um mês ela continua com o desejo. Questão de estado puerperal, várias coisas, depressão pós-parto, que eventualmente podem passar na cabeça de uma mãe, que devem ser consideradas. Ô, Jean, ela pode, por exemplo, recém-conhecida, ela pode entregar para outra sem necessidade de passar pelo processo de adoção brasileira? A gente vai ver isso ao longo do curso, mas ter uma criança e passar para um terceiro conhecido não pode, não é uma das previsões de adoção do ECA, não é uma das previsões aceitas na jurisprudência. Inclusive, se esse casal para quem você passar a criança resolver registrar a criança em nome próprio, isso é um crime, né? É um tipo penal, registrar filho alheio em nome próprio. Existem muitas discussões sobre isso. Inclusive, esse tipo de situação até recebeu o nome de adoção à brasileira, né? Existem algumas jurisprudências, inclusive do STJ, que acabam ratificando determinadas condutas, mas muito mais em amor ao melhor interesse da criança do que efetivamente a situação dos pais, que eventualmente até podem ser responsabilizados e punidos criminalmente, ainda que eles permaneçam como pais. Tem alguns artigos aí combatendo esse tipo de situação, mas a princípio eu quero que você saiba que não pode fazer isso. Qual o nome dessa adoção? Adoção à brasileira. Ah, brasileira? Isso, que é bem várzea, né? E aí como o brasileiro gosta de falar mal de si mesmo, então aí ganha esse nome, adoção à brasileira, né? Somos ótimos em nos menosprezar. Eu conheci gente, viu? Mas seria assim, quando a mulher, por exemplo, está grávida, aí já fala, ó, quando nascer, já combina, né? Não pode. Então, mas aí geralmente acaba regularizando depois, né? Porque a criança já Acaba regularizando muitas vezes, porque é isso. O que o juiz, na maioria das vezes, vai olhar, e é por isso que eu falo, o princípio do melhor interesse da criança, ele abre as portas de qualquer coisa, para o bem ou para o mal. Então, existem várias disposições que proíbem certas questões. Mas pelo bem-estar da criança, muitas vezes você finge que não viu, né? Então, você passou a criança para um casal. Se isso vier à tona 10 anos depois, como que você vai tirar essa criança desses dois? Eu não sei se vocês lembram, qual que é o nome daquela... Dona Vilma? Era esse o caso da moça? É o caso do Pedrinho, da Dona Vilma, né? É um caso de... Não é sequestro, porque não se fala de sequestro quando se fala de bebês, mas é um crime próprio chamado subtração de incapaz, né? É o crime de subtração de incapaz.
Tá difícil hoje. Dona Vilma foi lá, queria uma criança, entrou na maternidade, subtraiu uma criança, vazou com ela. Os pais, né, perderam uma criança. E a Dona Vilma registrou a criança como se fosse sua filha, Pedrinho. E veio à tona que o Pedrinho não era filho da Dona Vilma quando ele já tinha, acho que uns 16 anos, alguma coisa assim. Dona Vilma foi processada criminalmente por conta disso, porque essa é uma das hipóteses. Veja, no Código Penal, esse tipo de conduta não está dentro dos capítulos, dentro da proteção da família, nem na proteção de criança, nada disso. Está dentro da proteção de documentos públicos, fé pública. Ou seja, vocês veem como é anacrônico, né? Nós estamos falando sobre a proteção de documentos públicos acima da proteção da família, sendo que a família tem proteção constitucional e os documentos públicos não. Mas enfim. Então, a prescrição de crimes contra a fé pública só começa a correr quando o crime vem à tona, né? Quando vem à luz a existência desse crime. Por conta disso, ainda que tivesse passado 16 anos, o crime não estava prescrito. Então, Dona Vilma foi processada, foi julgada, foi condenada. Não sei que pena que ela cumpriu, mas saiu na mídia, em tudo quanto é lugar. Pedrinho não deixou de ser filho dela. Porque como já estava consubstanciada a relação de afinidade e afetividade entre os dois, juiz nenhum iria desconstituir a relação de parentalidade, filiação, paternidade socioafetiva que tinha sido constituída ao longo do tempo. Para o Pedrinho, a Dona Vilma era a mãe dele. Acabou. Ainda que Dona Vilma, se fosse o caso, poderia ser responsabilizada civilmente, se a mãe biológica quisesse mover um processo. Mas Dona Vilma também era uma pessoa pobre, né? Acredito que não teve esse tipo de situação. Então, esse é um caso que ficou muito famoso por várias questões. Uma delas porque passaram um pano ali por cima da adoção brasileira. Outra porque foi condenada mesmo passado 16 anos, ou seja, a prescrição não acobertou isso daí. E é um caso bem interessante, vale a pena, para quem não conhece, jogar aí no YouTube, alguma coisa assim. O que mais temos aqui? Gente, por enquanto é isso. Vamos fazer um intervalo e depois a gente continua. Obrigado.